Começando o primeiro especial Eleições 2024. Primeiro participante, atual vice-prefeito de Montes Claros, concorrendo com o apoio do prefeito Humberto Souto. E eu já percebi que já emagreceu nessa campanha, Guilherme. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Maicon. A gente fica muito feliz de conversar com você. O importante é isso, pessoas livres, que possam expressar claramente, né? Isso é a liberdade que a gente entende. Então, agradeço muito esse convite. Estamos aqui para debater, para trazer propostas, sobretudo, para garantir que seja uma eleição muito propositiva, que não tenhamos uma disputa a não ser na linha da democracia. E você conduz isso muito bem, pela sua independência, pela sua capacidade, pela sua inteligência. Agradeço muito essa oportunidade de estar aqui. E o bom é que a campanha, além da gente conversar todo dia com várias pessoas, a gente emagrece também. Agora, Guilherme, eu fico torcendo para que a política de Montes Claros ela seja realmente de propostas, que não tenha ataques. Eu acho que a população está cansada dessa linha, né? Que antigamente funcionava muito bem, hoje não funciona mais. Lá em São Paulo, por exemplo, é uma tristeza a gente acompanhar ali a guerra que está acontecendo, é uma tristeza muito grande. Ótimos candidatos, mas eles estão ali resumindo a campanha de São Paulo a ataques e brigas. E aqui nós vamos falar de propostas, esse é o objetivo, inclusive, desse especial que nós criamos pelo Gerais News. Nós queremos conhecer o que vocês têm a oferecer para Montes Claros. Eu sei que você esteve ao lado do prefeito Humberto Souto nos últimos 8 anos. Primeiro como secretário, depois acumulando ali as funções de vice-prefeito e também secretário de infraestrutura, de obras, né? E aí todo mundo de Montes Claros já sabe disso, mas eu quero falar de eficiência administrativa e gestão pública. No seu plano de governo você fala muito disso. Quando você fala de eficiência na gestão pública, o que você pensa? Na verdade, Maicon, a gente tem que entender que o produto final da administração pública é o bem-estar das pessoas e a felicidade das pessoas. E isso a gente tem que garantir muito, porque a eficiência, porque os recursos não são infinitos. Os recursos são limitados. E sabemos que quanto mais eficientes, menos gastos, menos desperdícios. E a eficiência começa, de fato, com um bom controle. O prefeito Humberto Souto demonstrou, nesses últimos 7 anos e meio, que controlando os ralos, e aí aquela velha frase dele, né? Não roubando e não deixando roubar, e tendo a capacidade administrativa de entender a melhor hora de investir, de fazer bons projetos, de ter um bom planejamento, as coisas funcionam. E quando a gente fala em eficiência administrativa, é as pessoas todas entenderem que todos são importantes no processo. Então, nós vemos muitas vezes que algumas pessoas talvez não entendam da sua importância. Se eles estão contratados, é que ele tem a importância. Então, nesse sentido, quando a gente fala de eficiência, a gente tem que modernizar os processos. O que é modernizar os processos? Hoje nós temos inteligência artificial, sistemas de informática que podem efetivamente diminuir os caminhos, né, para as coisas acontecerem. Então, quando a gente fala, por exemplo, a saúde. Saúde é um setor com grandes investimentos. A prefeitura investe muito nos hospitais, nas unidades de saúde, na aquisição de medicamentos, na aquisição de análise, de exames, de cirurgias. E a gente precisa garantir que todo esse investimento está tendo um resultado. E para isso, o que a gente precisa? Por exemplo, lá na ponta, que todas as unidades de saúde estejam interligadas por sistemas computacionais, que essa inteligência artificial consiga detectar anomalias pela cidade. Por exemplo, em determinado local está se observando uma grande retirada, né, de analgésico. Será por qual que é o motivo? Será que está acontecendo algum surto de alguma coisa lá? Então, muitas vezes, até isso chegar na capacidade humana de resolução, ela pode demorar mais. Quando a gente investe em sistemas computacionais, essas respostas são mais rápidas e, nesse sentido, reduzir a quantidade de papel, ter mais controle de todas as ações e, sobretudo, isso possibilita efetivamente que não tenha ações duplicadas, né? A Secretaria de Meio Ambiente faz uma coisa, a Serviço Urbano também faz a mesma coisa. Então, há um desperdício nesse sentido. Então, a eficiência é reduzir os desperdícios e tratar a gestão pública como se fosse uma empresa, cujo lucro realmente é
o resultado final é a felicidade das pessoas, é o serviço chegando na ponta, garantindo, por exemplo, agora mesmo, nós acabamos de implantar um sistema novo de aprovação de projetos de casas, de prédios, de comércio, de indústrias. Era muito mais lento. Com esse novo sistema que chama Aprova, hoje um alvará sai em 24 horas, a análise é feita em 15 dias, tem alguns parâmetros que o próprio sistema já analisa, que não precisa o engenheiro ou o arquiteto fazer essa análise. E com isso a gente dá uma eficiência na administração, reduzindo a burocracia e atendendo a essa cidade de Montes Claros dinâmica que precisa desenvolver com mais rapidez, ter mais prosperidade econômica. É isso que a gente entende da eficiência administrativa. É que, de fato, aquilo que a população espere aconteça. Você falou aí de saúde. É um dos pontos mais criticados aí pelos adversários. Todos batem na saúde. A saúde não vai bem. Aí tem candidato que, por exemplo, criou aí apresenta uma proposta de fila zero, né, no agendamento de cirurgias e tudo mais. E são várias críticas que são feitas diariamente. Eu acho que a população tem acompanhado. Eu quero saber qual que é a sua proposta para melhorar a saúde de Montes Claros efetivamente. Bom, Michael, nós estamos numa situação hoje bastante favorável com relação a algumas questões. Por exemplo, nós iniciamos efetivamente pela atenção primária. Então, nós sabíamos das condições precárias do sistema de saúde quando nós chegamos. Todos os médicos estavam em greve porque não recebiam o salário. Então, uma série de questões nesse sentido. Todas as unidades de saúde estavam totalmente deterioradas e várias obras inacabadas. E aí, uma grande questão, foi necessário recuperar essa estrutura e começar a reconstruir unidade de saúde. Tem unidade de saúde que funcionava numa casa pequenininha, com escada, que não tinha acessibilidade. E a partir da identificação dessas questões, a Prefeitura estabeleceu um programa de consertação. Então já foram construídas 14 unidades de saúde, né? Ou seja, e lembrando que a última unidade de saúde tinha sido construída lá em 2007. Então ficou muito tempo sem construir. As equipes do PSF eram 70. Já passamos para 144, atingindo todos os pontos. Mas não só isso. A UPA, que veio dinheiro 2 vezes, numa gestão anterior e numa gestão antes até do próprio antecessor do prefeito Humberto Soto. Tivemos que fazer um esforço muito grande para não devolver o dinheiro que não foi gasto, mas foi desperdiçado. A UPA do Chiquinho Guimarães está funcionando muito bem. Tanto está funcionando muito bem, a Prefeitura, nessa gestão, e aí a gente trabalhou muito nesse sentido, já iniciou 2 novas UPAs. Uma UPA no Independência, que vai cobrir toda aquela região leste, e uma UPA na região norte, ali no Alice Maia, que vai atender aquela região, de tal forma que haverá uma cobertura maior, ou seja, tem a retaguarda, que são as unidades de atenção primária, que são as UBSs, e passando para a UPA, que será a intermediária, para chegar nos hospitais, que são todos financiados pelo poder público. Lembrar disso, né? Que, ou seja, nós não discriminamos, independente se é comandado por o A, ou B ou C, porque o que interessa é a população. Só para entender que a Prefeitura é tão benevolente que ela colocou, além do extra-teto, 33 milhões nos hospitais de Montes Claros, e que não era nem devido. Mas nós entendemos que precisavam de resolver isso porque é uma tensão. Só para resolver a questão da Santa Casa, tinha uma dívida de 11 milhões de reais de administração passadas. A Prefeitura fez um encontro de contas, que a gente sabe que esse recurso eles estão pretendendo construir um prédio de clínicas e um prédio para melhorar essas questões, mas é uma coisa particular. Qual que é a nossa definição? É um hospital público municipal, completamente público, que não é o Hospital do Trauma. O Hospital do Trauma não tem condição de ser mantido pelo poder público. Nós sabemos que ele é importante, ele é fundamental, mas ele é iniciativa privada, Michael. É muito caro. Nós entendemos disso, né? É muito caro. Então, é lógico, nós torcemos para o Hospital do Trauma funcionar, para ser implantado. Ele vai custar mais de R$1 bilhão, coisa que a Prefeitura de Montes Claros não tem recurso e nem o Estado tem intenção de fazer isso. Mas entendemos que é importante que eles continuem, que a Santa Casa continue nesse projeto, a gente apoia muito nesse sentido. Inclusive, o terreno que foi doado na gestão anterior para a Santa Casa construir o Hospital do Trauma nem saiu do lugar, por isso que teve que reverter esse terreno e é o local que vai ser construído esse Hospital Público Municipal.
Lembrando, o Alfeu de Quadros não é um hospital público municipal. Lá é uma grande clínica, importante, mas grande clínica. Mas o hospital municipal será com 150 leitos, 10 salas de cirurgias, principalmente dedicados à pediatria, à ortopedia e às mulheres, leitos para cuidados paliativos. E não será um hospital porta aberta, porque nós entendemos que o hospital porta aberta está mais relacionado com a Santa Casa, com a HC, porque lá eles têm uma estrutura maior. O que a gente quer é ter uma salvaguarda caso aconteça, como muitas vezes aconteceu, no caso da pediatria, quando o município acerta com os hospitais implantar um sistema, eles acabam, por vários motivos, e a gente entende isso, Michael, porque eles são empreendimentos particulares e privados. Eles sabem o que é bom para eles, mas quem sabe o que é bom para a população é a Prefeitura de Montes Claros. Então, o hospital será garantido nesse sentido, já está em boa conversa com o governo do Estado. O governo do Estado entrará com uma parte na manutenção, mas a Prefeitura já está preparada para a execução, o projeto já está praticamente pronto, e agora é fazer a licitação e iniciá-lo. Lembrando, o terreno já está garantido, o Dr. Otávio, que é o nosso candidato a vice, ele conseguiu na justiça reverter o patrimônio da população de Montes Claros, que aí volta para a gente construir esse hospital. E de hospital a gente entende, meu pai construiu 2 hospitais aqui em Montes Claros. Construiu o antigo São Vicente, que virou Haroldo Torinho, e construiu São Lucas, que virou o Dilson Godinho. Então, ou seja, então nós entendemos isso, é fundamental e respeitamos os hospitais. Não será tirado nenhum valor dos hospitais privados, porque eles são importantes, eles sempre são importantes. O Hospital das Clínicas, o Haroldo Torinho, o Dilson e a própria Santa Casa são muito importantes, mas nós precisamos facilitar a vida dessas pessoas, que muitas vezes você chega na sala vermelha da Santa Casa, está o caos, mesmo com muito dinheiro investido lá pela Prefeitura. Você aceita uma aguinha, algo mais forte, não pode porque está em campanha, não, né? Muito obrigado. Mas, Guilherme, falar de desenvolvimento econômico e emprego é outra preocupação. Qual a sua estratégia para atrair novos empreendimentos para Montes Claros? A gente viu aí grandes empreendimentos indo embora, né? Outros teve a questão da Coteminas, então Montes Claros vive um momento desafiador. Tem alguma estratégia aí no seu plano de governo? Você tem ali a sua especificação sobre isso, mas conta para mim, o que tem aí na manga para a partir de 2025, caso seja eleito prefeito de Montes Claros? Bom, Michael, a coisa mais importante, a gente entende que são várias linhas de atuação para isso ser consolidado. A primeira é dar condições de infraestrutura para essas empresas funcionarem. A primeira já foi garantida, quando a Prefeitura, em 2019, 2018, nós colocamos como uma condição sine qua non fundamental para que fizesse a nova concessão para a Copasa, que garantisse água para Montes Claros. Porque Montes Claros, você lembra muito bem, as pessoas devem lembrar, tinha água um dia e faltava 2 dias. Então a primeira condição foi garantir a água do São Francisco, 500 litros por segundo, que foi a adutora, que foi com muita disputa, conseguimos fazer a adutora, uma adutora que custou quase 400 milhões de reais, que foi a primeira condição, porque senão a Novo Norte que ia embora de Montes Claros, as fábricas iam embora porque não tinha água, eles não conseguiriam sobreviver. Depois dessa condição, que é básica, é que as indústrias vieram para cá. O segundo aspecto, a desburocratização. A prefeitura está mudando alguns processos de tal forma que as coisas andem com mais velocidade. Tanto que a Eurofarma teve um prazo recorde da sua liberação, a própria Novo Norte teve um prazo recorde, a própria Cristália ficou muito satisfeito com isso. Então, é mudar esse aspecto da aprovação. Terceiro aspecto importantíssimo, hoje nós não temos terrenos para implantar indústrias. E passou muito tempo, e as pessoas muitas vezes não entendem que uma indústria vem por aqui por causa do incentivo, vem aqui por vários motivos, pela questão da logística, da situação estratégica de Montes Claros. Mas ela precisa ter uma localização. Então, eu e o Otávio estamos discutindo uma forma de fazer uma PPP para que, de tal forma, a gente crie um distrito industrial municipal, que nunca teve isso. Definir uma área em parceria com a iniciativa privada, o município entra com a infraestrutura, o proprietário do terreno entra com o terreno, de tal forma que faça essa situação que a gente tenha terrenos. Ontem mesmo, Michael, veio uma grande indústria farmacêutica conversar com a gente.
Eles ficaram tão satisfeitos com Montes Claros que eles estavam olhando várias cidades e falaram, não, o melhor local é Montes Claros. Qual que é o local? O terreno. Nós não temos terreno. Temos que discutir isso. Então, se a gente tivesse já pensado isso há 10 anos atrás, a gente não teria isso acontecido. Então, nós ficamos esperando muito tempo a Codemig resolver o terreno da Eurofarma, o restante lá. Tem uma série de entraves que não conseguiu resolver. Já que não conseguiu resolver, o município resolverá, porque o interesse é do município. E o quarto aspecto importante, então, nós vimos que é a questão da logística, é a questão do terreno, é a questão da desburocratização, é a questão do insumo. E qual que é o mais importante que impacta diretamente a vinda das indústrias? A formação de mão de obra. Então, por isso que a educação está sendo um grande investimento, grandes inovações que a gente está fazendo. Nós estamos discutindo com o IFET, com o Instituto Federal, com a Unimontes, com o FMG e com as instituições privadas para formar mão de obra para que essas indústrias possam vir para cá, porque será um grande gargalo para Montes Claros. Essa nova fase de industrialização, se a gente não tiver gente capacitada e preparada, essas indústrias não se consolidarão em Montes Claros. E a gente não quer também, embora a gente não tenha nada contra as pessoas que vêm de fora, pelo contrário, nós somos uma população muito receptiva, acolhedora. Nós queremos que todo mundo que vem para cá seja bem recebido, que mudem para cá, que vivam com qualidade, mas a gente tem que oferecer a oportunidade para a população de Montes Claros. Por isso que nós estamos investindo muito na educação e na capacitação para que essas indústrias que já têm um atrativo de vir para Montes Claros, já queremos várias áreas industrializadas, urbanizadas para melhorar a vida das pessoas que moram para cá. Mas a estratégia é essa, é formação de pessoas, é garantir os terrenos para instalar e fazer novos incentivos para que essas indústrias que virão normalmente para cá. Montes Claros já é o principal polo farmacêutico do Brasil e será ainda maior. E falar de infraestrutura, eu acho que é com tranquilidade. É um dos pontos elogiados aí, o prefeito Humberto Souto entra para a história como o maior, tem um pessoal brinca assim, asfaltos demais que o prefeito fez, e aí os adversários falam, mas é só asfalto. Falo, gente, por favor, não é só asfalto, mas nós temos que reconhecer que o prefeito Humberto Souto fez muito asfalto bom em Montes Claros, mas a gente sabe que não fez tudo. Tem muita situação na área aí da infraestrutura para ser resolvida ainda. E você, com certeza, tem um planejamento aí. O que você observa, Guilherme, hoje, de necessário ainda, que precisa ser feito, que precisa ser reestruturado na área de infraestrutura? Michael, é uma coisa muito importante que você falou. Não existe desenvolvimento se a gente não tiver infraestrutura. Então, a infraestrutura é básica para tudo. Igual eu falei para você, redes de água, redes de esgoto, drenagem, pavimentação, áreas urbanizadas. Se a gente não tiver isso, não adianta nada. Montes Claros tinha um déficit de mais ou menos quase 2.500 ruas sem asfaltar. Então, as pessoas muitas vezes falam que é só asfalto e que a pessoa não mora numa rua de terra, com lama, com muita poeira. Então, na verdade, a falta de condição, a falta de dignidade para as pessoas. Se eu moro numa rua que já tem asfalto, moro num lugar bonito, moro no bairro bem estruturado, para mim não é importante. Mas a alegria das pessoas é fundamental. Por isso que a gente tinha que dar as condições mínimas de moradia para essas pessoas, de urbanismo. Então, fizemos quase 700 quilômetros de asfalto. Isso é fundamental. Foram quase 2.400 ruas já asfaltadas, mais 20 avenidas que nem existiam. E a maior preocupação que a gente tinha, Michael, é que não tinha sequer um projeto na Prefeitura de Montes Claros. Porque muitas vezes as pessoas acham que projeto é só o sonho, é só riscar na perna uma linha. Não, um projeto é pensar, ver o tamanho, ver a largura, ver o custo disso, fazer tudo isso para depois licitar. Então, com muita vontade, com muita determinação, praticamente a cidade está toda urbanizada. Foram quase 150 quilômetros de recapeamento. Aí as pessoas falam assim, é asfalto em cima de asfalto. Mas conversa com o taxista, conversa com o motorista de aplicativo, conversa com o mototaxista. Eu encontrei com 2 essa semana, falou, Guilherme, depois do recapeamento, minha coluna voltou a funcionar, porque eu não estava aguentando mais.
Isso é uma resposta para a gente, Michael, fundamental. E o mais importante que a gente entende, Michael, a gente está criando outras alternativas viárias. Por exemplo, agora mesmo, nós estamos fazendo um grande corredor viário que a gente chama de Radial Norte, que sai lá da Avenida Sidney Chaves, na frente da CDL, onde está sendo feita uma ponte. Ela encaixa na Irmão Jaime Damião, passa ali numa área não urbanizada do lado da antiga Transnorte, sobe na direção do Distrito Industrial, chega naquela igreja ali que chama Irmão Marcelino, né? Champanhar. Não, desculpe, acho que é Irmão Marcelino, lá, vira para o Jardim Brasil, depois cai na João 23, fazendo um grande binário, né, com a João 23. Embora a João 23 nós não mudaremos as vias, porque lá nós não queremos prejudicar o comércio. Da mesma forma, uma ponte nova na frente da Unimontes. Ontem eu e Otávio estava circulando 6 horas da tarde para chegar, saindo da região do Melo para chegar no bairro Todos Santos. Nós ficamos quase 15 minutos parados na Tupinambás com São Paulo. Com a nova ponte, esse tempo acaba. Igual nós fizemos na João 23, que eles pensavam nos viadutos tão bonitos, umas trincheiras, uns trem carão. Nós, de forma prática, objetiva, porque a eficiência administrativa é resolver o problema gastando menos. Daqui a pouco essa ponte está pronta, umas novas vias lá no Ibituruna, mas sem falar do que nós fizemos no Independência, uma ponte que não existia no Melancias, porque o Melancias, aquela avenida, ela foi projetada por Mário Ribeiro, daí para frente ninguém nunca mais mexeu. A própria Vargem Grande foi projetada por Jairo e Atos, ninguém mais mexeu, não tinha nem projeto. O próprio Sintra. Então a gente entende que mobilidade é fundamental para a cidade funcionar. É como se fossem as nossas veias e artérias. Se ela não estiver desentupidas, a cidade vai morrer. Então, na verdade, quando a gente abriu a cidade, mudou. E o que é mais importante? Olha que as coisas que são associadas, Michael. Quando vem uma empresa construtora do Rio de Janeiro, falou, olha, nós vamos investir, e já fez quase 4 prédios depois que nós fizemos isso. Falou, olha, a grande vantagem de Montes Claros hoje é que eu consigo circular só em avenidas. Então, isso é fundamental. É lógico que a área central ela já é antiga, não tem jeito de mexer muito nela, mas na medida que a gente vai oxigenando as outras regiões com infraestrutura, a cidade desenvolve melhor. Olha a ponte do JK, o viaduto, ali ninguém tinha coragem de mexer, que era complexo, a gente teve coragem de mexer. E lá, Maicon, atrasou só 2 meses, e pareceu que atrasou 10 anos. Então, passa lá um sistema viário que funciona. Então, a eficiência administrativa é muitas vezes que a gente fala, quando menos a gente percebe o poder público, mais a coisa está funcionando. E aí, falar de mobilidade urbana, Guilherme, transporte coletivo é outro problema que nós temos. Eu acredito que não só nós em Montes Claros, né, do Brasil inteiro. Outro dia eu estava acompanhando uma reportagem em Belo Horizonte, o pessoal reclamando, problema no metrô, problema nos ônibus coletivos, e aqui em Montes Claros não é diferente. Se você acompanhar ali 6 horas da tarde, esses ônibus entupidos de gente, eu que sou claustrofóbico, por exemplo, jamais consegui. Só do lado de fora eu já fico apavorado, em pânico. Existe algum projeto especial aí no seu plano de governo para trabalhar, para melhorar essa mobilidade urbana, o transporte coletivo? Sem dúvida. Como você bem falou, Michael, e você é uma pessoa inteligente, é um problema nacional. Por quê? Cada vez mais as tarifas estão aumentando porque nós estamos reduzindo o número de passageiros. Transporte ruim, menos passageiro, tarifa alta. O que a gente precisa é recuperar esses passageiros para aumentar o número de passageiros, o número de usuários. Com isso, consegue reduzir os custos e ter mais veículos. Para evitar de aumentar a tarifa, a Prefeitura, de forma inteligente, adquiriu agora 13 novos ônibus, que a empresa que ela ia adquirir, mas ia impactar na tarifa. Então nós não queremos impactar a tarifa, não queremos tarifa alta, porque quem sofre é o trabalhador. Porque hoje quem paga, quem utiliza o serviço, o transporte coletivo, é o trabalhador. Então, na medida que esses ônibus já foram adquiridos e chegarão com qualidade, com ar-condicionado, com plataforma elevatória, para dar mais conforto para essas pessoas. Com isso, aumenta os usuários. Isso aumentando o usuário, a gente vai reduzindo até o número de veículos no trânsito, dando mais fluidez. As avenidas também ajudam, porque as vias onde que os ônibus passam pode ter mais velocidade e com isso a população fica um sistema mais atrativo. Foi colocado um aplicativo,
para melhorar o conhecimento e uma das coisas mais importantes, que foi uma coisa que nós fizemos agora, nós fizemos o passe livre universal para o estudante. Ou seja, o que é isso importante? Porque são pessoas que vão chegar na sala de aula não pagando nada e a prefeitura subsidia isso, paga isso. E essas pessoas vão usar o transporte coletivo. Na medida que elas usam o transporte coletivo, elas vão acostumando com esse transporte coletivo, mais usuários, com isso reduz a tarifa e dá uma garantia melhor. Então, e hoje a nossa tarifa é a menor do Brasil com cidades do mesmo porte, mas a gente sabe que tem que melhorar, melhorando, garantindo o transporte coletivo com outros modais, interligando, por exemplo, com as ciclovias, para as pessoas terem, em alguns pontos, a gente ainda não detalhou isso, estações tubo para uma pessoa poder colocar a bicicleta dele, pegar o ônibus e seguir. Com isso, a gente vai garantir essa mobilidade melhor. Mas também nós temos que lembrar o seguinte, hoje nós temos várias opções e a gente não quer reduzir as outras opções, porque o trabalho da pessoa é o aplicativo, é o taxista, a gente tem que integrar esses sistemas e lembrar que quanto mais as pessoas utilizarem transporte coletivo ou transporte terceirizados, menos ela precisará utilizar o seu veículo, portanto, a gente vai movimentar melhor a cidade. E lembrando, nós temos a pretensão também, o objetivo de melhorar os abrigos, porque hoje é obrigação da concessionária, mas como há uma discussão de alguns aspectos, eles não estão recuperando, mas brevemente todos os abrigos estarão melhores, com isso mais conforto, com aplicativos, com painéis de acompanhamento e com isso a pessoa vai poder movimentar de forma melhor e melhorando os aspectos da própria cidade. Guilherme, no seu plano de governo, um dos pontos centrais é o meio ambiente e a sustentabilidade. O que você pretende fazer aí para melhorar a preservação do meio ambiente e que Montes Claros se torne realmente uma cidade 100% sustentável? Pois é, Mike. Então, aí a gente começa por uma coisa fundamental que a gente está investindo, educação. Educar a população para ter uma cultura da sustentabilidade, do cuidado com a cidade. Então, quando a gente fala isso, nós estamos investindo agora, Michael, construindo 50 escolas e creches. Nunca foi feito isso em Montes Claros. Isso não é um sonho, isso é uma coisa prática. 14 já foram entregues, creches e escolas, e tem 35 ainda em execução. Por que é importante isso? Porque remete a tudo que nós falamos aqui. A pessoa mais consciente, mais educada, ela cuida melhor da saúde, ela vai dar mais oportunidade para as indústrias poderem aproveitar melhor o nosso pessoal, e sem falar que essas pessoas terão maior capacidade de entender o processo. A cidade, ela é de todos, mas, por exemplo, quando a gente fala em meio ambiente, a gente sabe da importância da limpeza pública, que hoje, lembrando, né, quando nós assumimos em 2017, tinha 4 caminhões coletores de lixo, 4. Tanto que teve determinado momento que a gente teve que voltar para o velho sistema, carregadeiras com caminhões. Hoje nós temos 35 caminhões, só agora chegaram 5 caminhões novos. E além do mais, né, pensando na questão ambiental, hoje nós temos o Recicla aos Montes, que é um dos programas mais premiados de Montes Claros. Hoje nós incluímos o catador nos galpões, pagamos o catador, além disso, nós fazemos a coleta seletiva em vários bairros, entregando para os catadores. E a grande sacada disso, Michael, tudo que eles venderem, se eles venderem 1 tonelada para reciclável, a prefeitura paga mais 1 tonelada. Qual que é a eficiência disso? Porque esse material estava sendo enterrado e a prefeitura pagava para a empresa privada para enterrar. Agora não, ela vira energia, vira economia, vira sustentabilidade, vira renda para essas pessoas. E uma coisa mais interessante, também dentro da sustentabilidade, todas aquelas sobras de frutas que apodreciam no Cianorte, no mercado, elas estão virando um composto orgânico, um grande projeto. E com isso, esse material está sendo entregue para os pequenos produtores rurais. O vidro, montamos uma indústria de moagem de vidro e produção de artefatos de concreto. Essas garrafas que eram jogadas em qualquer lugar, elas estão sendo transformadas em material de construção nessa mesma linha. E reforçando a questão dos parques. Os parques eram 3, hoje são 14. E faremos muito mais. Faremos o Belvedere, faremos o Parque Village, parques para todos os cantos. E hoje os parques são, na verdade, referência para a saúde, referências para a educação. E nesse sentido, né, voltando à educação,
falando que nós estamos fazendo o primeiro centro municipal de idiomas, onde as pessoas todas, quem quiser, vai aprender inicialmente inglês e espanhol, para todos poder trabalhar nas grandes empresas multinacionais, formar uma nova geração cada vez mais antenada, mais globalizada. E lembrando, essa Montes Claros, que é globalizada hoje, é Montes Claros do mundo, esses parques virão referências. E o mais importante, já revitalizamos grande parte do Sapucaia e agora já estamos estudando uma parceria público-privada. Já conversamos com alguns que terceirizaram teleféricos em Poços de Caldas, em São José dos Campos, para poder retirar o velho teleférico e, numa parceria público-privada, colocar um novo teleférico no Sapucaia. E, além disso, os parques, as praças novas, são várias praças, em Monte Alto, em Ermidinha, em Nova Esperança, no bairro Santa Lúcia, com uma bela pista de skate, com quadra, mas tem mais 20 sendo feitas, ou seja, é muita coisa, Maico, que a gente entende que nós, com a eficiência de garantir que o recurso público chegue direitinho e ele vai para a finalidade de dar esperança e alegria para a população. Guilherme, como que você pretende fazer para a inovação e tecnologia, que você também pontua lá muito bem no seu plano de governo? O que você vai fazer para que essa tecnologia, essa inovação melhore o atendimento, o serviço prestado pela Prefeitura? É o que já está sendo feito. Por exemplo, vários sistemas do setor de finanças já são online. Então as pessoas de casa já começam a poder resolver o seu problema. A gente quer adiantar isso. Por exemplo, esse sistema na área de construção civil. Então, esse novo sistema implantado, a pessoa não precisa mais levar papel na prefeitura. Ele coloca tudo de forma digital. E o analista lá, na prefeitura, ele também faz a análise toda via sistemas. E o mais importante, tem alguns parâmetros. Muitas vezes as pessoas não têm essa particularidade. Por exemplo, eu tenho um lote lá no Ibituruna. Só posso construir 50%. A pessoa, ao colocar lá o projeto dentro do lote e tiver 51%, o sistema vai falar, não pode. Não vai precisar nenhum analista olhar isso aí. Ah, não, ele construiu 2 andares. O sistema vai falar, não pode, só pode até tantos metros. O próprio sistema vai orientando, facilitando a vida do cidadão, de tal forma que ele não precisa aguardar uma resposta do analista. Ele já vai colocando isso aí de forma digital, e ele já vai tendo a resposta pelo próprio sistema. Isso facilita muito a vida das pessoas. Alguns sistemas já estão sendo respondidos. E, sobretudo, que é uma proposta que eu e o Otávio conversamos muito ontem, da telemedicina, para facilitar a vida das pessoas, para não precisar muitas vezes ir lá na unidade de saúde, para adiantar nesses aspectos. Então, como nós hoje temos muita tecnologia, temos essa facilidade. E o mais importante, nós temos que incentivar as startups. Tem um grande sistema, tem um grande projeto já que é premiado internacionalmente, que chama ETA Recife, que é uma proposta inovadora, que na verdade inverte as fases. A prefeitura tem um problema, por exemplo, olha, eu tenho problemas de analisar os postes queimados pela cidade. Aí ele fala assim, quem tiver um sistema que possa resolver isso, apresente. Então, isso só serve para as startups. Eles vão entrando no circuito. Primeiro entra 100, escolhe os 20 melhores processos, esses 20 vão aprofundando de tal forma que a gente inclua esses jovens muito inteligentes e muito espertos e antenados para a Prefeitura de Montes Claros e para a sociedade, porque a Prefeitura investe muito, de tal forma que essas startups depois virarão grandes empresas, incentivarão essa juventude a produzir mais e mostrar que é só o trabalho, a competência que faz a prosperidade. As pessoas têm que sair do lugar comum e ir disputar mercado. E a Prefeitura tem que ser uma indutora disso. Por isso que nós acreditamos muito na tecnologia em todos os sentidos. E principalmente para esses jovens. Nós temos no curso na Unimontes sistema de informação, no IFET, no Instituto Federal, nós temos curso nessa linha. Nós temos que mostrar que eles não podem ficar esperando um emprego. Eles têm que ir à frente para montar o seu empreendimento, mostrar que são capazes e mostrar que em Montes Claros pode ser, de fato, uma Santa Rita do Sapucaí, igual nós temos o Inatel, associado, que é importante dizer, nós estamos implantando 78 novas câmeras de segurança pela cidade. Já estamos fazendo isso. E aí são câmeras inteligentes, reconhecimento facial, reconhecimento de placas por toda a cidade. E aí esses sistemas, essa juventude,
poderá integrar processos dentro desses sistemas, inclusive as lâmpadas que nós compramos, ela tem multiface, então ela pode acoplar uma série de equipamentos ali que, trazendo novas funcionalidades, essa cidade não vai parar mais, viu, Michael? É isso que a gente acredita. Isso aí. E também o servidor público. Você é servidor público a vida inteira, né? Antes de entrar para a política, você sempre trabalhou no Estado, né? Estado. E no seu plano de governo fala muito de valorização do servidor público. A gente sabe que ser servidor público não é nada fácil. Você pega um professor hoje, ele está muito queixoso. Eles aumentaram minha carga horária, tá isso, nós precisamos de aumento, nós precisamos daquilo. Você, como servidor público, a partir de 1º de janeiro, o que você pretende fazer para valorizar o servidor público municipal? Michael, talvez a coisa que a gente mais faz para valorizar o servidor público é demonstrar que a gestão pode ser honesta, pode ser responsável e que tudo pode ser canalizado para o cidadão. O exemplo tem que vir de cima. Então, quando eles vêm, todos nós trabalhando quase 24 horas por dia, você fala, puxa vida, quem entrou, mesmo que não tenha sido por um concurso, trabalha muito pela cidade. Então, a primeira coisa é o exemplo. Eu sou servidor público de quase 35 anos da universidade. Então, eu sei da importância. E o mais importante, não foi obrigatório às 40 horas, foi opcional. E o mais importante, olha como é que as coisas acontecem. Ontem foi publicado na Unimontes uma resolução que o servidor público, o professor, 20 horas, pode passar para 40 horas. Eu já tenho 40 horas e tenho um cargo de 20 horas. Um colega me ligou, Guilherme, olha, você quer trabalhar 40 horas no outro cargo? Eu falei, claro, eu quero trabalhar as 80 horas. Pode? Pode. Então, eu vou me incluir, porque eu gosto de dar aula. Eu tenho prazer de dar aula. Eu tenho prazer de trabalhar. É lógico que nós entendemos, eu sou professor, entendo, Michael, esses professores são queixosos. A prefeitura não quer desgastar o professor, cansar o professor, porque senão não tem eficiência na sala de aula. Nós entendemos que é 40 horas, mas não é de sala de aula. É com outras atividades complementares. É orientação, é projetos de aprendizagem, outras questões que vão ser regulamentados. Mas é importante dizer, ninguém foi obrigado a mudar de regime. Eu, por exemplo, a universidade agora propiciou aumentar para 40 horas. Eu fui o primeiro, eu quero. Mas você já tem 40, já tem 20, já tem 60, isso aqui é 80? Quero, porque eu quero trabalhar. É muito importante, eu gosto. E se eu não acreditasse no serviço público e não acreditasse na valorização do servidor público, eu não teria ética. E é fundamental que se diga, um dos primeiros atos que a gente vai fazer, e eu combinei isso com o Otávio, é fazer um novo plano de carreira do servidor público. Porque ele é antigo, ele é de 2002. Ele não está casado nessa atualidade, onde se produz, tem uma esperança de mais produtividade, com outras características. E, sobretudo, para retirar tudo aquilo que foi desfavorável ao servidor. Mas é importante dizer, a gente não pode vender sonhos. O servidor também tem que ter a eficiência que a população precisa, porque só tem um sentido o servidor público, servir a população. Então, nós acreditamos muito que a Prefeitura de Montes Claros tem ótimos servidores públicos e por isso que ela é uma das melhores em produção, mas podemos fazer melhor sem exaurir o servidor. Então, eu acredito nisso, é nessa linha, acreditando, mas sem dúvida, cobrando também essa eficiência, porque se a gente não fizer isso, a população vai falar, uai, para que prefeitura? Para que aquele tanto de gente lá se não tem essa eficiência ao final? Então, eu acredito muito nisso, porque eu faço isso, porque se eu não acreditasse, eu não faria, né? Então, nós entendemos isso, respeitamos muito o servidor público. Eu sou um servidor público. E a grande coisa que eu vejo é que as pessoas entenderam isso. Tanto que a Prefeitura de Montes Claros hoje, por exemplo, licita várias obras ou vários serviços em menor tempo do país. Em menor tempo do país. Foi uma das primeiras prefeituras a utilizar o novo regime de licitação. Por isso que nós estamos fazendo obra todo dia, porque as pessoas, primeiro, são boas, são competentes, são honestas, nós acreditamos nele e a população está cada vez mais satisfeita. E hoje, a grande vantagem, Mike, do servidor público, porque ele pode andar com o emblema da prefeitura pela rua, que todo mundo bate palma para ele, porque nós estamos dando resultado. E é isso que a gente quer fazer, melhorar cada vez mais para todos, inclusive para o servidor público. Show de bola. E para finalizar o nosso especial Gerais News, eleições 2024, eu quero que você conte para mim que a partir o que a população de Montes Claros
pode esperar de Guilherme Guimarães a partir do dia 1º de janeiro? Pois é, eu entendo que quando o prefeito Humberto Soto escolheu eu e Otávio para dar continuidade no seu projeto, nós temos uma responsabilidade muito grande. É uma administração com 97% de aprovação, o prefeito Humberto Soto é ovacionado onde que ele vai, e eu e Otávio aprendemos muito. Então, nós somos essa dupla que esteve ao lado do prefeito o tempo todo. E é isso que nós nos completamos. Eu tenho a capacidade de fazer projetos, de elaborar planos de uma forma geral, e o Otávio da mesma forma. Ele tem a capacidade de entender os projetos, de colocar isso tudo nos aspectos jurídicos, e também nós dois entendemos da mesma coisa, que é de população, de saber de eficiência, de cuidado. Então o que a população tem que esperar da gente é continuar esse trabalho, de quem chega da prefeitura às 6 horas da manhã e vai sai de lá 10 horas da noite. Não é esforço nenhum, Michael, porque a gente faz o que a gente gosta. E, sobretudo, porque nós estamos nos propondo a fazer isso. Nós não podemos ter prefeito e vice-prefeito meio expediente, que tem empresas, que tem isso tudo. Não. Nós somos 100% de dedicação exclusiva. Nós não temos ao longo desse tempo. Porque se não for assim, a gente não queria fazer dessa forma. E o prefeito Humberto Soto nos entendeu que a gente poderia ser essa continuidade com avanço. E um compromisso que a gente tem, inclusive com você, Michael, e com toda a população, que você é um Montes Clarense, que também, como eu, precisa de uma cidade cada vez melhor. Nós nos comprometemos a fazer melhor do que o prefeito Humberto Soto, porque nós aprendemos muito bem. Toda geração tem que ser melhor que a outra, senão a gente estava morando dentro de caverna ainda. Hoje, né, os primatas lá moravam em caverna, hoje tem gente que mora até dentro no fundo do mar, em Marte. É isso que a gente quer, é mostrar para a população que nós temos capacidade de fazer, porque nós fizemos. Nós não somos aventureiros e nós sabemos que na prefeitura é dedicação exclusiva para a população de Montes Claros. É isso que pode nos cobrar, que nós vamos fazer. E tem também aquele no seu jingle, bora com o Gui e com o Otávio. Valeu, muito obrigado. Obrigado, Michael. Prazer falar contigo. Você é uma pessoa muito inteligente e cobra da gente toda a expertise que a gente tem. E vai voltar aqui antes da eleição. Antes do dia 6, nós temos que bater outro papo. Opa, com muita honra aí. Estamos sempre juntos, Michael. Valeu.